recebermos os celebrantes e ministros, cantando o Christus Vincit do encarte. Christus
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Iremos sentar. Dom Odilo, queria agradecer a Vossa Eminência, em nome dos fiéis da prelazia, sua presença hoje aqui na Catedral para comemorar a festa de São José Maria. Sabemos que, como se fosse uma bilocação espiritual, o seu coração está também agora na Catedral de Curitiba, na missa de Ezequias do Dom Moacir Vitti. Queria dizer-lhe que o nosso coração também está lá, despedindo-se agora de Dom Moacir. Precisamente faz uma semana, ele celebrou em antecipação ao 26 de junho a missa de São José Maria na Catedral e falou com muito fervor aos fiéis da obra de lá sobre a importância de que fossem santos. Na última temporada, Dom Moacir vinha crescendo no seu interesse e devoção a São José Maria e faleceu no próprio dia 26 de junho, acentuando essa sua amizade com o Opus Dei. São José Maria inculcou nas suas filhas e nos seus filhos um grande amor à Igreja, ensinando-nos a trabalhar como ele mesmo fez sempre desde o começo da obra, em estreita união com o bispo da diocese a qual nós pertencemos, acolhendo sempre suas orientações pastorais, apoiando suas iniciativas e rezando diariamente por sua pessoa e intenções, o que nós fazemos sempre com muita alegria. Nossa união com o Senhor, Dom Odilo, além de ser uma união de intenções e de oração, é também uma união afetiva. Nós acompanhamos pelo semanário O São Paulo a sua agenda, as suas viagens, a sua ação pastoral, seus atos de governo, suas pregações, seus artigos, e vemos no Senhor o empenho por ser e por encarnar aquela figura do bom pastor do Evangelho, no cuidado e na solicitude que o Senhor tem por nós, suas ovelhas. Nessa missa de São José Maria deste ano, além disso, Dom Odilo, nós trazemos dois motivos especiais de ação de graças. A beatificação de Dom Álvaro del Portillo, que é o primeiro bispo prelado do Opus Dei e sucessor de São José Maria à cabeça da obra, que acontecerá daqui a 3 meses em Madrid. Muitos de nós aqui estaremos lá vivendo esse momento importante para a obra e também para a Igreja. E o segundo motivo de ação de graças é a nomeação do Monsenhor Carlos Lema como Bispo Auxiliar de São Paulo. Nós agradecemos mais essa manifestação de confiança do Santo Padre e de Vossa Eminência no Opus Dei. A história da obra no Brasil está especialmente vinculada à Arquidiocese de São Paulo e aos seus pastores, desde Dom Carlos Carmelo até hoje. E a nomeação de Monsenhor Carlos é mais um elo dessa história. Amanhã estaremos aqui na sua ordenação, rezando por ele, para que ele seja um bispo santo e que possa auxiliá-lo da forma que a Igreja e que Vossa Eminência esperam. O Senhor também soube que nós tivemos, nessas últimas semanas em São Paulo, 2 falecimentos especialmente dolorosos. 2 diocesanos do Senhor, suas ovelhas, que foi uma numerária
diretora regional do Opus Dei, a Beatriz Augusta Sampaio, nós chamávamos de Pité, e o numerário, Dr. Emérico da Gama, um dos primeiros pioneiros do Opus Dei no Brasil, e uma verdadeira locomotiva no apostolado aqui. Foi muito consolador para nós que o Senhor nos tenha feito chegar sua palavra de consolo e sua oração nesse momento. Que Deus lhe pague, Dom Odilo, e muito obrigado. Obrigado ao senhor Vicente por essas palavras. O senhor Vicente já nos coloca no contexto de celebração as várias intenções especiais que hoje aqui nos congregam, em particular a ação de graças a Deus pela vida, testemunho de amor a Deus e à Igreja, São José Maria Escrivá, e as demais intenções postas. Eu quero unir-me a todas essas intenções e convidar a todos justamente a formarmos agora esta comunidade de fé e oração, unindo-nos diante de Deus para apresentar ao Pai do céu o sacrifício de reparação, de louvor, de adoração, e a Eucaristia, em favor de todas essas intenções. E reforço, sim, unamos-nos a Curitiba, que está celebrando o funeral do seu arcebispo neste momento, na Catedral de Curitiba, Dom Moacir Witte. E amanhã aqui a ordenação episcopal de Monsenhor Carlos Lehmann, que está entre nós, para nossa alegria e também para a dinamização, ampliação ainda da pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Ontem mesmo tive a ocasião de criar mais um vicariato da Arquidiocese como um organismo pastoral que quer ser uma frente nova, mais incisiva de atuação da vida da Igreja, que é o vicariato para a educação e a universidade, para estar em contato mais próximo com esses ambientes, com a juventude, com as pessoas que trabalham nesses ambientes e, claro, as escolas para a infância, para a adolescência, enfim, tendo em vista a presença e a atuação da Igreja no mundo da educação. E entendo confiar este vicariato aos cuidados de Monsenhor Carlos Lehmann, amanhã, após a ordenação, para que seja o seu encargo específico enquanto Bispo Auxiliar de São Paulo. Então, convido a rezarmos nessas intenções, que também para nós são momentos de alegria e desafios novos para a evangelização. Irmãos e irmãs, para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na Igreja escolhestes São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos por sua intercessão e exemplo, que através do trabalho cotidiano nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acompanhemos na página 11 a leitura de cada um dos textos da liturgia da palavra. Eles ressaltam o caráter santificante e santificador do trabalho humano. Recordam-nos a grandeza da nossa condição de filhos de Deus e nos estimulam a assumir nossa própria missão de apóstolos no mundo. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden. Leitura do livro do Gênesis. No tempo em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto no campo, sobre a terra, e ainda nenhuma erva tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra, e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. Palavra do Senhor. Oh,
terram, servite Dominui in timore, et exultate cum tremore. Apprehendite disciplina, ne quando ira scaturet pereatis de fia, cum exarcerit in brevi ira eius, beati omnes qui confidunt O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Post me dicit Dominus, et faciem vos fieri, piscatoris hominum. Alleluia, alleluia, O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Estimado Monsenhor Vicente, mais uma vez agradeço as palavras que dirigiu
Gil. Para desligar todos os microfones neste momento, talvez resolve, menos este. Esperamos que não haja problemas, mas quando dá microfonia é sinal de festa. Então hoje é festa. Meus irmãos e irmãs, de fato é festa para a prelazia do Opus Dei, de Santa Cruz e do Opus Dei. Tem esse duplo nome, lembrando a figura extraordinária de São José Maria Escrivá, que marcou uma época e, através do que legou a Igreja, continua a marcar a vida da Igreja. E é isto o que a Igreja exatamente vê na vida dos santos. O seu testemunho, enquanto viviam, edificou a Igreja. O seu testemunho, sua ação, dinamizou a missão da Igreja, em algum aspecto, pela vivência de um carisma específico, mas também o seu testemunho se prolonga na vida da Igreja e continua a produzir frutos, continua a fazer a Igreja viver a sua missão e dar o seu testemunho. Certamente todos os que conhecem São José Maria Escrivá estarão de acordo com esta afirmação. O seu testemunho continua a edificar a Igreja. Vocês são testemunhas disso. A obra de São José Maria Escrivá é uma obra da Igreja, abençoada, fecundada pelo Espírito Santo, e continua por isso mesmo a contribuir com a grande missão evangelizadora da Igreja. Os santos não fazem tudo, os santos dão um testemunho muito específico também em relação àquilo que foi o seu carisma, e nisso ajudam a missão da Igreja. Por isso, graças a Deus, Papa João Paulo II, na ocasião da celebração do milênio, do segundo milênio, passagem para o terceiro milênio do cristianismo, incentivou o episcopado no mundo inteiro para justamente fazer o levantamento dos santos novos, das possibilidades de proclamar novos santos, mártires e outros, justamente para pôr em evidência o testemunho deles, que edifica e continua a edificar a Igreja, e é expressão da ação de Deus, da ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Pois bem, a obra de São José Maria Escrivá, voltada sobretudo para o laicato, voltada sobretudo para convidar os batizados a edificarem o mundo segundo Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. É uma obra preciosa. De fato, Jesus não fundou a Igreja para ser um clube à parte, mas enviou a Igreja ao mundo, através dos apóstolos, a estarem presentes em todas as estruturas e organizações das comunidades humanas, nos espaços de responsabilidade, de decisão, na formação do pensamento,
nos serviços do dia a dia, na vida ordinária, na vida da família, na vida pessoal, para em tudo fazer aparecer a obra de Deus, que surge quando nós nos abrimos para colaborar com Deus e acolhemos a ação do Espírito Santo em nós. São Paulo que recomenda: não impeçais o Espírito Santo de agir em vós, não extingais o Espírito em vós, não impeçais de atuar. De fato, é esta a vida do cristão, estar à disposição, estar aberto à ação do Espírito Santo, para que por nosso meio o Evangelho possa continuar a crescer e a produzir os seus frutos no mundo. As leituras escolhidas para esta missa nos mostram essa dimensão. Primeira leitura do livro do Gênesis, Deus que cria o jardim, no meio dele coloca o homem e a mulher e os encarrega a cuidarem do jardim, a zelarem por esta obra de Deus. O pecado fez o homem levar as coisas para uma outra direção, a desvirtuar o jardim. O jardim marcado pelo pecado passa a sofrer junto com o próprio homem. E se nos colocamos de novo na sintonia com Deus, somos convidados a ajudar a restabelecer a harmonia do jardim de Deus, a obra da criação, a zelar por isso que Deus colocou em nossas mãos. E aqui, que grande missão para as pessoas de fé, que grande missão para quem toma consciência disso, que nós somos colaboradores de Deus. Isto não nos foi entregue simplesmente para fazermos ao nosso bel prazer, mas estarmos sintonizados com Deus e em tudo ver o que é bom, em tudo ver o que é conforme Deus. O mundo, a natureza, a convivência humana está marcada pelo pecado, justamente que é a desvirtuação da obra de Deus. Nós somos chamados com Cristo, com a ação do Espírito Santo, a sermos colaboradores da obra de Deus. E isso em todos os sentidos, mas de maneira muito especial no ordenamento da vida humana, em sociedade, todas as organizações da vida da sociedade. Eu sei que vocês têm isso muito presente em sua mística, em seu apostolado, em todos os campos de sua atuação, quer nas profissões, quer na vida privada, nas responsabilidades sociais. Tem essa preocupação de ordenar as coisas segundo Deus. E é isto, a vocação dos cristãos, para novamente também a vida humana, o convívio social, todas as atividades humanas se colocarem exatamente sob esta luz do que Deus deseja, quer para a sua obra. Nós somos colaboradores na obra de Deus. A segunda leitura da carta aos Romanos nos apresenta o trecho onde São Paulo convida os fiéis exatamente a tomarem consciência disso, a nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus e não por aqueles impulsos que podem não estar sendo suscitados por Deus. Adão e Eva não obedeceram à voz de Deus, preferiram deixar-se levar pela serpente enganadora. A serpente enganadora que apresentou as coisas de maneira interessante, apetitosa, estimulou, cutucou a vaidade humana, a soberba, o seu desejo de independência e autonomia. Sereis como deuses. Que bom o homem ser Deus, mas não é Deus. Depois do pecado, viram que estavam nus. Isso significa pobres criaturas, e viram que foram enganados. Deixai-vos conduzir pelo Espírito de Deus, se sois filhos de Deus. E nós, pelo batismo, acolhemos a graça da filiação divina,
a graça justamente de termos Deus como Senhor, Deus como Pai, termos nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, como caminho, verdade e vida, como companheiro na vida, termos o Espírito Santo de Deus como nosso guia interior, deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, que o próprio Espírito ordena as coisas segundo Deus e nos ajuda a sermos seus colaboradores, portanto, na obra de Deus. Enfim, o Evangelho escolhido para esta missa, com o convite de Jesus aos apóstolos: levem o barco para o alto mar, contra toda a lógica dos pescadores experientes na arte de pescar. Não era hora de pesca, e Jesus insiste: levem o barco para o alto mar, e trabalham como Jesus os orienta e pescam em abundância, porque Jesus está com eles. Pedro diz bem a palavra: mestre, se for por mim, eu não vou pescar, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E esta é a questão que justamente orienta a vida das pessoas de fé, não simplesmente o cálculo humano, que evidentemente nós não devemos também desprezar, mas a fé nos faz dar o passo além daquilo que são as nossas razões, para confiar naquele que nos diz: coragem, eu estou contigo, não contas apenas com as tuas forças. Este mundo complexo, com suas organizações, suas energias, suas forças sociais, muitas vezes nos parecem tão adversas em relação àquilo que o Evangelho nos propõe, e nos vem talvez a vontade de dizer: mas aqui não dá, não adianta. Como os apóstolos, não é hora de pesca, o mar não está para peixe. Em atenção à tua palavra. Não pensemos que São José Maria viveu tempos fáceis, que os santos viveram tempos fáceis e por isso fizeram maravilhas, porque viveram tempos fáceis. As dificuldades os estimularam a contar ainda mais com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, e conseguiram realizar a pesca milagrosa, realizar a obra de Deus. Sim, a obra de Deus não é nossa. Em atenção à tua palavra, lançarei novamente as redes. Hoje a Igreja nos estimula, através da palavra do Papa Francisco, do magistério da Igreja, a fazermos o mesmo ato de fé. Muitas coisas talvez parecem contra a Igreja. Muitos católicos talvez desanimaram e também esqueceram que nós não fazemos uma obra nossa, mas a obra que é dele antes de tudo. A obra é dele. E o Papa Francisco, lembro bem agora, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, nos estimula novamente, quase como a empurrar a Igreja: coragem, pé na estrada, uma igreja em caminho, uma igreja na rua, uma igreja em missão, uma igreja que se levanta do desânimo. Vários momentos onde o Papa diz: não ao desânimo, não à autossuficiência, de acharmos que tudo depende só de nós, não às vaidades pessoais que se sobrepõem e por isso mesmo acabam fazendo parecer que a obra é nossa e não de Deus, buscando a autoprojeção e não a projeção da obra de Deus. E tantos outros apelos que aparecem na carta Exortação Apostólica do Papa sobre a alegria do Evangelho, que nos deve estimular, nos deve novamente empurrar para a missão. E nela há muita palavra para o laicado, para os leigos evangelizarem o mundo, justamente nas estruturas da vida humana, da vida social, da vida política, da vida econômica, da educação, da formação de opinião, da
da formação do pensamento, da cultura. Temos uma grande missão. O Papa aponta uma série de coisas onde nós cristãos, nós católicos, justamente somos chamados a fazer aparecer a obra de Deus mediante o anúncio da alegria do Evangelho que trazemos no coração, que nos estimula e que anunciamos e compartilhamos, e à luz do Evangelho procuramos justamente ajudar o mundo a viver segundo Deus. Que a intercessão de São José Maria nos ajude a todos, que Deus nos ilumine, o Espírito Santo faça arder também o nosso coração como ardeu o coração dos santos, e por isso sua obra não ficou esquecida, mas continua a produzir os seus frutos ao longo do tempo. Amém. A profissão da nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta celebração de ação de graças à Santíssima Trindade, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, de São José, seu castíssimo esposo, dos santos anjos, de São José Maria, elevemos nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de todo o bem, a Jesus Cristo, seu Filho e nosso Redentor, ao Espírito Santo que difunde continuamente a sua graça nos nossos corações. Rezemos juntos e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que o Espírito Santo a conserve e a fortaleça na fé, e se dilatem cada vez mais por toda a terra o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, em seu ministério, a serviço da Igreja e de todos os homens, seja repleto de sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Bispo Odilo e por todos os bispos, pelos sacerdotes e pelos religiosos da Igreja, para que, amparados pela divina graça, se empenhem infatigavelmente na difusão do reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo prelado do Opus Dei, Dom Javier, por todos os fiéis da prelazia, sacerdotes e leigos, pelos cooperadores e todos os que participam dos seus apostolados, para que difundam o ideal da santificação no trabalho profissional e realizem a sua missão na Igreja e no mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que participam dessa Eucaristia,
pelas suas famílias e pela humanidade inteira, para que escutem o chamado de Cristo e sejam cada vez mais conscientes da sua vocação para a santidade e para o apostolado no meio do mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por Monsenhor Carlos Lema, que amanhã receberá a ordenação episcopal, para que Deus infunda nele os seus dons, a graça do Espírito Santo para o exercício do episcopado com muito fruto em nossa arquidiocese, em nossa cidade. Rezemos ao Senhor. Ó Deus, que escolheste São José Maria para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, escutai as súplicas que com confiança filial vos dirigimos e concedei-nos a graça de fazer sempre e em tudo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora tem início o ofertório. Unamo-nos a esses irmãos e irmãs nossos que se aproximam com as oferendas, colocando sobre o altar o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças, bem acompanhados por Nossa Senhora, através dos cantos que constam no encarte.
irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos na comemoração de São José Maria, para que, pelo sacrifício de Cristo, consumado no altar da cruz, e que se torna presente neste sacramento, vos digneis santificar todas as nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São José Maria e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São José Maria e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo Prelado Javier, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Meus irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação de todos. A distribuição da comunhão, haverá 6 sacerdotes aqui na frente, 2 diante do corredor central, para atender preferentemente as pessoas que estiverem nos bancos centrais, e outros 4, um diante de cada corredor dos bancos laterais. Haverá ainda 6 sacerdotes localizados ao fundo, facilmente identificáveis, pois seus ajudantes terão abertas sombrinhas prateadas. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais, para que quem for comungar tenha acesso fácil e haja boa circulação das pessoas. Na eventualidade de alguém não conseguir receber a comunhão, poderá dirigir-se à Capela do Santíssimo após a missa. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão no encarte. Decidi para sempre seguir-te.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a recepção deste sacramento na celebração de São José Maria fortaleça em nós o espírito dos vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação por Cristo nosso Senhor. Podem pegar na última página do livrinho, página 31, façamos agora a oração a São José Maria. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes assim seja. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São José Maria, rogai por nós. São José Maria, rogai por nós. Eu somente gostaria de agradecer a Dom Odilo por presidir essa cerimônia em honra de São José Maria. Queria agradecer também as suas palavras, a sua acolhida na arquidiocese, desde que o Papa Francisco me nomeou bispo auxiliar. Eu quero convidar a todos para participarem da cerimônia amanhã, aqui às 11 horas, na Catedral. E especialmente gostaria de pedir a oração assídua de todos. Amanhã é a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, é também conhecida como Dia do Papa. É dia de oração pelo Papa e dia de oferecer o óbolo de São Pedro. Os fiéis de todo o mundo sustentam a Cátedra de Pedro com as suas esmolas, que são recolhidas nesse domingo, dia do Papa. Então eu quero contar com a presença, especialmente com a oração de todos, pelo Papa, pela Igreja, pelos seus bispos auxiliares, por Dom Odilo e também pelo ministério que eu devo iniciar na Igreja a partir de amanhã. Muito obrigado. Antes da bênção, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Monsenhor Vicente, obrigado
por esta ocasião. É muito bom celebrar com vocês. Obrigado aos padres que vieram para participar também desta concelebração. E reforço o convite para amanhã. A ordenação episcopal, um momento bonito da vida da igreja. E aqueles que não puderem vir, aqueles que estão longe, as pessoas idosas, doentes, poderão acessar também pela rede Vida de Televisão, que vai transmitir ao vivo, portanto, a partir das 11 horas. E rezem, como já convidou o Sr. Carlos, para que o seu ministério, o ministério dele, como bispo auxiliar aqui em São Paulo, possa trazer muitos frutos para a vida da igreja. E agora, indo para casa, que tenha um dia feliz e que também seja um dia de esporte bem sucedido para todos. O Senhor esteja convosco. Que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como o gorjeio dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de São José Maria Escrivá, de todos os anjos e santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.